Vem aí 56 anos do Clube Filadélfia, que possui uma magnitude para a história da nossa cidade gigantesca. E claro, para poder falar com propriedade sobre o clube e muito mais, está aqui o presidente do Clube Filadélfia, Euler Marra. Euler, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Sei que a sua agenda é extensa, com pouquíssimo tempo, mas dentro desse pouquíssimo tempo você conseguiu encaixar um espaço para poder nos atender aqui no Resenha Cast. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Luiz Gustavo. Bom dia a todos da TV. A gente, mais uma vez, né, voltando aqui, a gente se sente honrado de poder vir falar sobre o que a gente tanto gosta, que é o Clube Filadélfia. Euler, como é estar à frente e qual que é o tamanho da responsabilidade de estar à frente de um dos maiores históricos empreendimentos da história de Governador Valadares, você como presidente já pelo segundo mandato, qual que é o tamanho da responsabilidade? Eu digo que se a gente for comparar o número de associados que nós temos hoje no Filadélfia, que são em torno de 13.600 pessoas entre titulares e dependentes, a gente estaria ali, se fosse comparar com os municípios de Minas Gerais, a gente estaria entre as 100 maiores cidades de Minas Gerais. E nós temos 853 municípios, né, em Minas Gerais, então a gente estaria entre as 100 maiores cidades. Então a responsabilidade é grande, a gente tem sobre os ombros muita responsabilidade e a gente tem pedido a Deus que dê sabedoria para a gente conduzir isso e tem dado certo, graças a Deus tem dado certo. Quais são os grandes feitos dos seus 2 mandatos? É claro que você ainda está no processo do seu segundo mandato, mas o que o Euler pode deixar claro e deixar explícito para quem está nos acompanhando? E interessante, né, que o que você faz no clube fica muito exposto para quem usufrui do clube. Então todo mundo vê as suas obras, todo mundo vê os seus feitos. Para quem não é do Filadélfia, sempre passa ali em frente. Quais são os grandes feitos que você pode e que você fala com muito orgulho que você já fez? Primeiro que a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha numa equipe, nós somos 10 diretores, temos o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo e o associado, que é o patrimônio maior do clube, que é o mais importante, que mesmo superando os problemas da pandemia, que foi um período muito doloroso para o Filadélfia e no mundo inteiro, né? Então, eu acho que a grande virada foi conseguir passar nessa pandemia sem ter uma folha de pagamento paga com atraso, nenhum fornecedor recebeu com atraso, e a gente ainda crescer em todos os números. Nós crescemos em receita, crescemos em quantidade de sócios, de famílias, crescemos em modalidades esportivas, que hoje nós temos 19 modalidades, que tanto para sócio e não sócio, crescemos em número de eventos. Sim. Então, tudo isso para a gente, e as obras, né? Nós reformamos a fachada do clube, que era uma coisa que a gente vivia pensando nisso há muito tempo e ficou muito bonito. Empreendemos ali dentro, fizemos a cobertura do campo sintético, fizemos quadras de areia, investimos em 5 quadras de pickleball, que é um esporte novo que explodiu também dentro do Filadélfia. Fizemos a manutenção de uma série de coisas no clube que não aparecem muito, né? Que é a parte mais estrutural, parte elétrica. Colocamos para funcionar a fotovoltaica. Fizemos uma subestação de energia dentro do clube. Isso coisas que a gente vai lembrando, né? Implementamos uma loja de materiais esportivos. Temos uma barbearia de excelência lá dentro. Reforma de banheiros. Aumentamos o número de churrasqueiras. Coisas que a gente vai lembrando que foram feitas aí nesse primeiro mandato. E graças a Deus, assim, a coisa fluiu muito bem. E sobre, né, para poder pegar uma parte complicada da história do mundo, que foi a pandemia, e engraçado, né? Engraçado entre aspas, obviamente, porque você assume no início de 2020, sem esperar, claro, algo tão grandioso, negativamente falando, que foi a pandemia. E como é que foi estar à frente do Filadélfia justamente no período da pandemia? Como é que foi o lado Euler humano, mas principalmente empresário, de segurar as pontas? Eu falo que quando Deus nos colocou ali no Filadélfia como um desafio, a gente imaginava que eu faço parte do conselho do Filadélfia há mais de 20 anos. Então, e frequento o Filadélfia desde que eu me entendo por gente, né? Talvez na barriga da minha mãe. Então a gente conhece o Filadélfia. Assim, eu tive a oportunidade
de vivenciar ali a parte esportiva, né, que a gente gosta muito, tanto no futebol, no vôlei, no tênis. Então, quando eu entrei no Philadelphia como presidente, eu citei assim que o Philadelphia era como se você estivesse num voo, né, um voo de cruzeiro. Tá tudo funcionando bem. Sim. E de repente o avião virou de cabeça para baixo, acabou a gasolina, né, aquela coisa da pandemia, enchente, e a gente teve que reinventar. Claro. Reinventar. Mas o associado, a grande maioria, apesar de que nós perdemos mais de 1/3 dos nossos associados durante a pandemia, alguns por falta de condição financeira mesmo, que a gente sabe que afetou, outros porque decidiram não colocar como prioridade, mas a gente assim teve uma queda muito grande na receita, chegamos a ter quase 80% de inadimplência, mas assim, com tudo isso foi superado e a gente cresceu, nós praticamente dobramos o número de associados, nesse momento as cotas do Philadelphia elas estão suspensas as vendas porque a gente está fazendo um planejamento para a gente continuar a ter essa excelência no atendimento do associado. Então, não é só ir vendendo, né? A gente tem um limite, a gente está próximo do limite de um bom atendimento. Então, a gente analisa dia a dia, naquele período da pandemia, abre provisoriamente uma parte, fecha o clube todo e a gente assim passou uma luta muito grande, mas foi um aprendizado. A minha experiência com o clube, eu já tive uma experiência grande, fiquei 10 anos em Brasília com um parque aquático muito grande, e isso deu uma bagagem boa para a gente administrar os problemas do dia a dia, e também a questão empresarial, a questão administrativa de outros afazeres, né, que a minha atividade principal é imobiliária, e a gente trabalha com lançamentos de empreendimentos imobiliários, e isso já deu uma certa bagagem para a gente conseguir superar essas dificuldades, que não foram poucas, mas a gente conseguiu sair com a vitória em todas. Sobre enchente, e talvez uma das imagens mais tristes quando tem enchente em Valadares é ver o Clube Philadelphia tomado de água. Como é que funciona? Mas até uma curiosidade minha mesmo. Como é que funciona todo o trabalho, né, juntamente inserido dentro desse processo de enchente? Como é que faz, principalmente na questão da limpeza? O que o Euler ali delega para os seus colaboradores para poder deixar o Philadelphia limpo, claro, após a cheia do Rio Doce? Eu brinco até que Deus foi muito bom, porque eu sou morador da ilha. Então morador da ilha, a gente já está acostumado a vivenciar essa luta que é a enchente. E até nisso, acho que Deus foi bondoso com a gente, que lá atrás ele deixou a gente aprender como lidar com a enchente. A gente fala assim, a enchente, eu me lembro da primeira que a gente pegou no iníciozinho de 2020, eu liguei para o nosso gerente, que é o Márcio, falei, Márcio, a hora que a água começar a baixar, você me liga, seja a hora que for, para a gente começar a já aproveitar a água do rio que vai baixando e já começar limpando o clube. Então, foi assim, desde sempre, com muito empenho, com muito trabalho, a gente tem uma equipe muito boa, os funcionários do Philadelphia literalmente vestem a camisa, a gente carinhosamente chama de verdinhos, né? E eles estão ali, pau para toda a obra. E a gente vem assim, com essa experiência da enchente que a gente já tem do passado, a gente levou para o clube. Claro. Então, o clube, quando mais demorou a enchente, foram 7 dias para a gente liberar o clube. Então, a gente entra com tanto o nosso pessoal como parceiros, empresas que vêm de fora, equipamentos, para a gente liberar o mais rápido possível a estrutura do clube. E, infelizmente, a gente está sujeito. Claro. A gente sabe que é pela proximidade do rio e outros problemas mais, né, que a gente sabe que causaram essas enchentes com uma frequência um pouco maior, a gente vem pedindo a Deus que realmente não seja todo ano, né? Mas é sempre liberado o mais rápido possível, o trabalho é feito com turnos, a gente já tem ali um planejamento para atacar quando a enchente vem e nos traz esse desconforto muito grande lá no clube. O Clube Philadelphia também é notabilizado, né, historicamente, por ser sede de grandes eventos, de grandes shows. Como é que funciona essa parte de logística, de poder chamar grandes eventos, grandes cantores, né? Porque eu acho que o Philadelphia se notabiliza principalmente também por essa questão. Não é qualquer show, é evento que para a cidade, que as pessoas vão. Pelo tamanho do clube e pelo público que a gente atende dentro do Philadelphia, e por ser um clube associativo, a prioridade é o associado. Então, os grandes shows no Philadelphia, o associado entra de graça. Aquele que está em dia com a manutenção,
E isso a gente sabe que é uma maneira de cativar o associado e trazer para ele um benefício. O Philadelphia, muitas vezes, ele banca uma parte dos custos desse show porque ele tem que dar para o associado o acesso gratuito. Sim. Mas quem é do ramo, quem trabalha com eventos, ele vê no Philadelphia uma parceria porque ele tem um público também de qualidade, um espaço de primeira qualidade. O Philadelphia, a gente fica feliz de falar que a gente não tem problema com os eventos, a gente não tem questão de briga, de bebedeira. Esse tipo é um ambiente familiar. Sim. Eu costumo falar que é um lugar muito abençoado e todos esses eventos que a gente vem fazendo, a gente tem a entrada gratuita para o associado, o clube arca com uma parte e a gente tem os patrocínios e os parceiros. E isso tem funcionado muito bem. São sempre eventos de grande monta, eventos aí com nomes a nível nacional. Esse ano mesmo a gente conseguiu estrategicamente fechar no início do ano os 3 grandes shows para 2023. A gente sempre faz um no início do ano, fechando o projeto Verão. Sim. Esse ano nós fizemos com o Tomate, uma atração grande. Aí no aniversário do clube, que já é um evento na cidade, dia 12 de junho, aniversário do clube, e dia dos namorados. Esse ano a gente vai trazer o Jota Quest e o Biquíni Sim. Cavadão. E no final do ano, fechando o ano, dia 14 de novembro, feriado também, a gente vai trazer o Thiaguinho. Sim. Então são 3 shows com 4 ou 5 atrações, porque sempre vem uma atração a mais, né, nesses eventos. E o associado tem isso com a entrada gratuita. Então tem funcionado muito bem. Tem gente que acha que o Philadelphia tem feito eventos demais, outros falam que está fazendo pouco. A gente, pelo universo de associados, né, que a gente tem hoje quase 13.600 associados, a gente escuta de tudo. Mas tem dado certo e a gente fica muito feliz de ver o sucesso que o Philadelphia está fazendo. Abriu um parênteses aí, esse show do Thiaguinho, o Miller que vai gostar, né? Porque vai gostar certeza. De pagode assim lá longe. E eu, até para poder pegar um pouco da sua parte como cidadão e que gosta muito de esporte, o Philadelphia tem uma história muito interessante com a prática de atividade esportiva e principalmente exportando grandes talentos. Hoje nós temos aí o goleiro reserva do Atlético, Matheus Mendes, que é uma figura que desde a sua infância esteve ligado também ao Philadelphia. O que você, como presidente e como uma pessoa que sempre esteve inserida dentro do clube, o que você pode falar dessa parte esportiva do Philadelphia, não só como futebol, como carro-chefe, mas também de outras modalidades esportivas? O Philadelphia, com o histórico dele, ele teve um momento que ele ficou um clube muito recreativo. Depois ele teve uma inversão, passou a ser um clube muito esportivo. Teve várias equipes, o futebol de salão do Philadelphia foi referência Sim. mineira, nacional, inclusive. Tem gente que encontra e fala do Philadelphia, da época áurea do futebol de salão. Eu joguei vôlei no Philadelphia, então teve uma época também áurea do vôlei. O tênis ainda tem, até hoje, uma equipe forte. Inclusive, esse final de semana passado, nós tivemos aí a Bruninha, que foi campeã brasileira na categoria dela. Então, a gente hoje está mesclando. A gente tem parte do clube desenvolvendo a área recreativa, né, para o associado e tentando retomar as equipes. Os custos para se manter uma equipe competitiva são muito altos. Claro. Nós conseguimos, no ano passado, aprovar 2 projetos no Ministério dos Esportes, algo também inédito. A gente está captando recursos para poder implementar essas equipes, fazer também uma parte social no clube. E o esporte, ele, além de tirar, né, os nossos filhos, as crianças aí de um ambiente ruim e indo para um ambiente bom, Sim. é um compromisso que eu tenho, junto com a diretoria, da gente estar trazendo o esporte como uma maneira de renovar o público do Philadelphia. Tratar essas crianças para elas terem aquele sentimento de pertencimento e a nova geração, criar uma nova geração de usuários do Philadelphia, de associados que praticam o seu esporte. Uns vão seguir carreira, é o que a gente pretende também. Estamos tentando trabalhar para o Philadelphia instituir como um clube formador. Como você falou, o Matheus Mendes, por exemplo, foi da época que o meu menino também jogou. Né? O Mira também teve a oportunidade de jogar profissionalmente. A gente tem lá hoje no Atlético 4 meninos que passaram pelo Philadelphia, né? na categoria de base. Tem o Isaac,
Tem o Matheus, que já está no profissional, o Isaac entrou agora há pouco tempo também no profissional, tem outros em outros times. E o Philadelphia, ele não ganha nada além da satisfação de dizer que o menino passou por ali. Então a gente está tentando se enquadrar como clube formador para que tenha também um reconhecimento financeiro desse trabalho que foi feito ali na categoria de base. É uma linha que a gente está trabalhando também para, em breve, a gente está podendo colher algum fruto, né, do trabalho que é feito na base. E a gente sabe que o importante é apostar na base, para ter essa renovação da nova geração do público e dos associados do Philadelphia. Você falou aí do seu filho, nós sabemos que você também já era empresário antes de ser presidente do Philadelphia, então, saindo um pouco do Euler CNPJ, quem que é o Euler Marra? Bom, eu costumo dizer, eu sou um cristão, sou muito temente a Deus, frequento a igreja presbiteriana, fui nascido e criado num lar cristão, isso para mim é motivo de muita alegria. Tenho procurado trazer para os meus negócios essa visão, né, de uma pessoa correta, que gosta de fazer as coisas bem feitas. Sou chamado às vezes, de sistemático e gosto das coisas bem feitas. Trabalho com o ramo imobiliário há mais de 30 anos em Valadares, muito com loteamentos, lançamentos de prédios e a compra e venda, que é a atividade a atividade maior da imobiliária. E assim, gosto demais de esporte. Todo tipo de esporte que puder ter possibilidade de participar. Joguei tênis muito tempo, continuo jogando, futebol, voo livre, asa delta, paraquedismo, handebol, vôlei. Então, essa coisa toda, tudo que envolve esporte, eu gosto e faço isso porque, além da gente ter a qualidade de vida melhorada, né, manter aí o condicionamento, a gente sabe que a atividade física evita que você tenha que gastar dinheiro com remédio. Então, é a minha filosofia. Sempre que eu tenho uma possibilidade, a gente está praticando esporte. Não deixo de fazer uma atividade física e acho que isso faz toda a diferença. Euler, muito obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra ter você aqui, um grande empreendedor que já era antes dos tempos de assumir o Philadelphia e que hoje está à frente de um dos maiores empreendimentos, né, e que tem muita história dentro da nossa cidade. Quem é que nunca ouviu falar do Philadelphia? Quem é que nunca pisou, mesmo não sendo sócio do Philadelphia? E principalmente, claro, a história contada por muitos sócios do Clube Philadelphia. Foi uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo em outras oportunidades, porque as portas aqui da casa estarão sempre abertas para você. Aqui não tem verdinho nenhum para poder tentar impedir entrar, não. Com toda razão, obviamente. Seja muito bem-vindo mais uma vez em todas as oportunidades que o senhor quiser vir aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Luiz Gustavo. Eu que agradeço a vocês da TV. E o Philadelphia está de portas abertas. A gente tem um clube a nível de interior de Minas, talvez um dos melhores do interior. A gente se espelha muito em clubes grandes como o Minas Tênis Clube de Belo Horizonte e o Praia Tênis Clube. A gente está sempre procurando ampliar e melhorar. Então a gente busca a excelência nesses clubes. E eu fico muito feliz de poder contar um pouquinho da história do clube e já deixar o convite aqui para dia 12 de junho estarem conosco lá no aniversário do clube, nesses 56 anos, e que Deus continue nos abençoando ali. Amém. Mais uma vez, obrigado. Eu leio Super Notícias, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo no seu podcast dos grandes profissionais da cidade de Valadares. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.